Ora, como eu sou um filósofo do futuro, gosto sempre de pensar qual é que será o próximo projeto das pessoas. E neste caso, qual é que poderá vir a ser a inovação do Dr. Filipe no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Com este caminho fantástico que tem feito, qual é que vai ser a próxima novidade fora da caixa? Fica a questão. Ora, então agora, mergulhando um pouco no livro. Hoje nós vivemos um tempo em que somos, de facto, bombardeados com muita informação. Opiniões rápidas, certezas absolutas, e hoje as pessoas tomam como verdadeiro tudo aquilo que vem na televisão. Ninguém se questiona se o próprio jornalista não pode estar enganado, não é? Se a fonte que ele utilizou é ela dúbia, ou até se não pode haver aqui uma outra intencionalidade que leva as pessoas a pensar de diferente forma. E hoje o que nós vemos é isso, é essa velocidade, esse consumo rápido de informação, sem tempo para pensar. E aquilo que me parece mais relevante é como pensar com qualidade. E este livro dá o seu contributo. Como pensar com qualidade. Portanto, esse pensamento com qualidade que o Dr. Filipe Calhau propõe, defende até, acaba por ser hoje, na nossa época, um ato de autêntica coragem. Portanto, eu penso que esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de frisar. Mas, dizendo isto, até parece que é fácil. Não é nada fácil. Porque se vocês começarem a pensar à séria e se deixarem levar pelas propostas que o Dr. Filipe faz, eu acho que ele nos propõe um caminho com alguma exigência, que nos leva aqui a ter algum empenho, algum esforço. Não é de facto fácil. Mas é profundo ao mesmo tempo. E, portanto, eu penso que às vezes é difícil conjugar a profundidade com a facilidade. Às vezes queremos coisas fáceis e profundas ao mesmo tempo, e parece que isso não é possível de ser conciliado. Então, posto isto, o que o livro nos propõe é que nós tenhamos a capacidade, ou não, se não quisermos, mas eu acho que queremos todos, de sermos pessoas, sujeitos intelectuais conscientes, éticos e criativos. Este poderia ser assim um slogan interessante de proposta para este livro. Mas atenção, o livro não defende um indivíduo no sentido elitista do termo, como se fosse um indivíduo perfeito, especial, de difícil acesso. Não. Ele defende esta pessoa como um cidadão, uma cidadã, que, por um lado, se recusam a viver naquilo que é já o piloto automático, não é? De todos nós. Ou seja, hoje viver não em piloto automático é um grande desafio, porque não temos tempo, é o trabalho, e ainda há 3 semanas atrás vi uma notícia baseada num estudo científico sobre o número de pessoas que está a aumentar com 2 e 3 empregos ao mesmo tempo. Portanto, já fica difícil ter qualidade de vida só com um emprego, não é? Isto para quem o tem, diga-se também em abono da verdade. E, portanto, este indivíduo que tem coragem de pensar, que escolhe viver de forma lúcida, de forma corajosa, de forma consciente e, ao mesmo tempo, ao ter esta decisão, acaba por não escolher outra, que é a que muitas pessoas escolhem, e é a da indiferença. E isto faz-me lembrar uma frase muito conhecida, que vocês de certeza que já ouviram falar, e é aquela frase que diz o seguinte: aquilo que me preocupa não são os maus, aquilo que me preocupa é o silêncio dos bons, não é? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já passei várias vezes, e ainda há um mês atrás, aqui no Metropolitano de Lisboa, estava uma pessoa já com cerca de 70 anos no chão, e eu olhei à volta e ninguém foi ajudar aquela pessoa. Eu fui o único que cheguei ao pé daquela pessoa. Depois veio o segurança e lá finalmente conseguimos ligar para o 112 e ajudar o senhor. É neste sentido, o silêncio
às vezes é bastante difícil de gerir, não é? Esta indiferença, esta inação. Portanto, o que o Dr. Filipe defende neste livro é exatamente o contrário. É sermos ativos, é sermos interventivos, é não ficarmos indiferentes, é termos coragem de pensar e também de intervir na sociedade. Portanto, a reflexão, o pensamento, em vez da repetição. A repetição que está associada ao tal piloto automático. Não é? E vejam que hoje é difícil contrariar, não é? A repetição do fazer scroll constantemente, não é? E às vezes é difícil, quando estamos sozinhos, não pegar no telemóvel e fazer scroll, só para, enfim, ocupar, se calhar, o silêncio, a solidão ou outra coisa qualquer. Bom, o Dr. Filipe Calhau, neste livro, tem uma escrita clara, na minha perspectiva, bastante acessível a qualquer leitor, profundamente humana e, nesse sentido, ele guia-nos por temas como, por exemplo, a autonomia do pensamento, que também não é fácil. Nós temos a coragem de conseguirmos pensar pela nossa própria cabeça. E vejam, se nós formos pôr em causa tudo aquilo que nos dizem, toda a informação que nós recebemos, não é fácil, porque não vamos acreditar em nada. E o tempo que vamos perder à procura de fontes credíveis, seja do nosso vizinho, seja de um colega do trabalho, seja da televisão, seja da internet, seja do que for. E mais, e qual o critério que nós vamos usar para conseguir chegar à verdade? Ora, este livro faz-nos algumas propostas nesse sentido. Outro tema interessante que este livro nos traz, a importância da dúvida. Cá está. O fazer perguntas, o ter a iniciativa de fazer perguntas à informação que nós recebemos. Muito interessante. Outro terceiro tema, a ética intelectual. Como sabemos, a ética hoje é também um desafio, não é? Durante muitos anos, os vários países tiveram como principal critério de governação uma palavrinha-chave que se chama PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, falando bem depressa, o dinheiro. Não é? E como consequência de ter esse critério como o dinheiro, aquilo que é o mais importante da nossa vida, a principal consequência foi burnout, e levou os países a criarem planos nacionais de saúde mental para dar resposta a isso. Vejam o dinheirão que os países gastam só em saúde mental, quando era muito mais fácil evitar isso. Okay? Mas não temos tempo para falar sobre isso. E outra das consequências foi, de facto, o desaparecimento da ética. Okay? E a terceira consequência é a destruição do capital social. Ou seja, a desvalorização da qualidade das relações humanas. Há outro estudo muito interessante sobre a amizade. Em cada 3 amigos que nós... Há uma média de cada pessoa tem 3 amigos na vida, uma média mundial, e neste momento temos só 2. Portanto, o número de amigos, em média, no mundo está reduzido. Talvez porque as pessoas estejam a desvalorizar mais a amizade. Ou porque não têm tempo para viver a amizade, porque é preciso tempo, não é? E, portanto, ficamos aqui também com esse desafio. E um quarto tema que eu apontei aqui como também muito importante neste livro do Dr. Filipe Calhau é o papel do conhecimento na construção de uma sociedade mais justa. Portanto, se nós não investirmos em conhecimento e em conhecimento de qualidade, então o nosso papel na sociedade fica também em xeque. Portanto, penso que podemos dizer de forma clara que este livro é um apelo à responsabilidade, porque, ao contrário daquilo que muitas pessoas possam pensar, a reflexão não é um luxo só para alguns, é uma necessidade. E talvez mais do que nunca, um dever. Deixo-vos também aqui estas 2 provocações. Pensar é uma necessidade e é também um dever. Ora, caminhando já para a segunda parte. No mundo onde, e penso que toda a gente aqui presente concordará comigo, um mundo onde a desinformação, sobretudo do ponto de vista político, a polarização há sempre um lado bom e um lado mau, a superficialidade, porque não temos tempo, ameaçam de forma bastante preocupante, na minha perspectiva, a capacidade de diálogo entre as pessoas e a convivência. Ora,
este livro do Dr. Filipe Calhau, na minha perspectiva, surge como um farol, uma luzinha ao fundo do túnel. Um lembrete, se quiserem, para nos recordar que pensar de forma crítica é uma forma de resistência. É uma forma de conseguirmos manter a nossa identidade e de conseguirmos manter a motivação para continuar a caminhar. Sem influências, sem fazer o caminho de outras pessoas. E talvez vocês que estão aqui hoje se perguntem: mas em que é que a filosofia pode ser útil na nossa época? Bom, de facto não é fácil. Vivemos numa época que valoriza o imediato, como eu já vos disse, aquilo que é o prático, aquilo que se pode medir, o concreto, no fundo. Mas a filosofia, com o silêncio, porque para pensar com qualidade é preciso algum silêncio, e boas perguntas também bem feitas, os caminhos da filosofia são diretos, vão diretos às questões que realmente importam. E é precisamente aí que eu penso que a filosofia tem a sua força. E trago-vos dois exemplos que irei explorar e que são dois exemplos muito conhecidos. Mas antes disso, dizer-vos que a filosofia não é como os comprimidos ou como o xarope, não dá respostas imediatas. Portanto, se nós queremos resolver um problema filosófico, ele não se resolve em 5 minutos. Se nós tomarmos um comprimido, não sei se vocês sabem o poder de um antidepressivo, ele demora muito pouco tempo a fazer efeito. Ou um Benuron para a febre também rapidamente faz o seu efeito. E ainda bem, não é? Mas os problemas filosóficos são bem mais difíceis de serem resolvidos. E se calhar o seu impacto pode ser mais catastrófico. Por exemplo, não vamos mais longe. Se uma pessoa achar que a sua vida não tem sentido, como é que poderá resolver este tema em 5 minutos? Poderá pensar que tomando um comprimido vai encontrar sentido para a sua vida. Mas isso será uma ilusão, ou será um adiar da questão, não é? Portanto, a filosofia traz-nos algo muito mais valioso, que é ensinar-nos a fazer boas perguntas. A fazer perguntas que abram aqui os nossos neurónios. Porque o poder da filosofia, quando faz uma boa pergunta, é abrir novos caminhos. Porque, reparem, o nosso cérebro é muito preguiçoso. O nosso cérebro gosta que não nos chateiem muito. O nosso cérebro gosta de rotinas, de segurança. E, portanto, quanto menos trabalho nós lhe dermos, mais simpático ele fica. Okay? Mas isso não quer dizer que seja o melhor para nós. Não quer dizer que seja o mais saudável para nós. E, portanto, a filosofia consegue abrir novos caminhos no nosso cérebro e, ao fazer isso, vai fazer com que a nossa vida prática também se altere e melhore. Okay? Esse é o desafio. Portanto, a filosofia é conhecida por desconfiar do óbvio, por desconfiar das aparências, por desconfiar daquilo que surge de forma fácil e que muitas vezes não é o melhor para nós. Para não dizer, se calhar, na maior parte das vezes. O livro do Dr. Filipe Calhau convida-nos a pensar com mais rigor, com mais organização, com mais profundidade e com mais liberdade. Uma palavra cara ao autor deste livro. Portanto, num mundo onde tudo nos empurra para pensar depressa, a filosofia ensina-nos a parar para pensar. E isso é útil. Não só na escola, não só na universidade, mas na vida. Nas decisões que tomamos ou não tomamos, nas relações que construímos ou não construímos, na forma como habitamos o mundo. Portanto, a última mensagem que vos queria deixar aqui hoje é que a filosofia que vocês vão encontrar neste livro é uma filosofia útil porque nos humaniza, porque nos lembra que pensar é um ato de cuidado. Cuidado também connosco próprios, mas também com os outros e com o futuro.
E por isso gostaria de terminar a minha apresentação com dois exemplos claros. O primeiro, ao nível daquilo que o Dr. Filipe Calhau também faz na sua vida profissional, que é o aconselhamento filosófico individual. Imaginem então uma pessoa que se sente perdida, sem qualquer direção, com dúvidas sobre a sua vida, nem sequer sabe se a sua vida tem um sentido, não sabe se o seu trabalho tem valor, não sabe se é reconhecida, nem sequer sabe se as escolhas pessoais que fez estão certas. Ora, a filosofia, neste exemplo concreto, não oferece soluções mágicas, é verdade, mas ajuda-nos a clarificar ideias, a identificar contradições e a explorar diferentes perspectivas. Esta filosofia que o Dr. Filipe Calhau nos propõe tem aqui uma espécie de guia, por exemplo, em Sócrates, em Aristóteles, em Séneca, em Descartes, em Kant, em Heidegger, em Stuart Mill ou, quem sabe, em John Rawls. A pessoa aprende a construir um mundo com mais sentido, um mundo mais autêntico e mais útil para a sua vida. Hoje, os consultores filosóficos utilizam métodos para ajudar os seus clientes a pensar melhor e a aplicar essa qualidade à sua vida. O segundo exemplo que gostaria de vos trazer aqui tem a ver com a consultoria filosófica em empresas. Imaginem então uma empresa que enfrenta dilemas éticos ou conflitos internos sobre liderança, sobre propósito ou sobre cultura. A filosofia entra aqui como uma ferramenta de reflexão crítica. E a filosofia ajuda a fazer o quê? A alinhar valores com práticas, a promover o pensamento ético, a cultivar uma cultura de diálogo e de questionamento construtivo. Qual é que poderá ser o resultado para essa empresa que decidiu contratar um serviço de filosofia? Ter uma organização mais consciente, mais ética, mais coerente e, por isso, mais humana. E, nesse sentido, trago-vos dois exemplos de duas empresas que se tornaram conhecidas por utilizar a filosofia no seu seio. O primeiro, mais conhecido, é o exemplo de uma empresa que aplicou a filosofia à gestão e com muito sucesso, tanto que é estudada nas principais universidades do mundo. Estou-vos a falar da Toyota. A Toyota tornou-se conhecida por implementar um sistema conhecido por TPS, Toyota Production System, também conhecido mais para os leigos como Toyota Way. E o que é que foi feito? A Toyota desenvolveu uma filosofia de gestão baseada em princípios filosóficos, tal qual os princípios que vocês vão encontrar neste livro. Respeito pelas pessoas, melhoria